Espírito Santo vai te levar para uma viagem. Quantos gostam de viajar? Não, levanta a mão. Quantos gostam de viajar? Amém? Se você pudesse viajar agora, você ia para onde? Para um lugar bem quente, né? Ia fugir do inverno. Mas o Espírito Santo vai nos conduzir. E a ideia, esse mês de maio, eu quero ministrar algumas palavras dentro do livro de Êxodo. O livro do Êxodo significa saída. E ele tem a ver com transição. E tudo que Deus vai fazer na nossa vida, amado, envolve uma transição, uma mudança. Você já foi criança, adolescente, jovem, agora você já está casado, tem família, e cada etapa da tua vida foi passando por uma transição. Quero que você compreenda, porque a vida que você começou com Jesus agora não tem mais fim. Não, acho que você não entendeu. A vida que você começou com Jesus agora não tem mais fim. Então nós vamos precisar entender que caminho é esse que Deus está fazendo conosco. Porque nós saímos do Egito e estamos em direção a Canaã. Então o que é o Egito? O Egito representa o mundo. Tudo que você imagina de pecado, de sujeira, de abominações contra Deus, está simbolizado biblicamente com o Egito. Nós não estamos falando que os egípcios, que o país Egito é uma coisa maligna. Não é isso. Estamos falando dentro da simbologia bíblica. Quem está aqui? Amém. Então, dentro da simbologia bíblica, Egito representa o mundo. Pecado, tudo que você possa imaginar, que vai levar as pessoas para longe de Deus. E o que é Canaã? Canaã é tudo de bom. Fala assim, Canaã representa o céu. Fala assim, ó, Deus está te tirando do mundo e te levando para o céu. Então nós vamos entender um pouquinho aqui nessa primeira palavra, para que você entenda que numa viagem, principalmente numa viagem longa, você vai ter algumas escalas. Amém? Onde o busão vai parar no posto Graal. Amém? Para você ir no banheiro, tomar um lanchinho. Depois o moço vai falar no rádio lá, né? Atenção, senhores passageiros, com destino à Fortaleza, o ônibus sairá em 20 minutos. E aí você tem que acelerar o processo de tudo que você faz. E quem viaja de avião, a gente viaja muito nas nações aí, teve uma nação, nós quase perdemos o voo por causa da escala. A gente chegava, descia de um avião, já tinha que correr para o outro, foi uma doideira aquele dia, quase a gente perde. Porque as conexões não vão esperar você chegar na hora. Fala assim para o seu irmão, desde que você aceitou Jesus, você começou uma viagem. Fala assim, ó, você saiu do mundo em direção ao céu. Fala assim, ó, e você não pode voltar mais para o mundo. Aleluia. Você está preparado? Então essa é uma palavra profunda, irmãos, para que a gente cresça e a gente entenda alguns caminhos. Amém? Então diga bem alto para o teu irmãozinho, diga assim, ó, do Egito para Canaã. Esse é o tema aí. Então, do Egito a Canaã. A primeira coisa eu quero que a gente veja nessa mensagem, o primeiro tema que você está anotando aí, o primeiro ponto desse tema, é a origem do povo de Deus. Fala assim para o seu irmão, para você saber quem você é. Não, fala bem alto, fala, para você saber quem você é. Você precisa saber da tua origem. Fala de onde você vem. Qual o seu DNA. Amém? Então, por exemplo, quando você pega o seu RG, está escrito lá assim, ó, natural de, ou, né, veio lá a origem da Bahia, por exemplo. Baiano é uma benção, irmão. Mas quando você pega lá o RG e vê baiano, você já sabe como se comunicar com ele. Sim ou não? Porque o cara é festeiro, é um cara muito para frente, fácil de se comunicar. Gosta de abraçar todo mundo, de participar. Ô meu rei, vamos lá. Amém? É um cara, e tudo, da Bahia saiu as melhores cabeças do Brasil. Os intelectuais, pessoas poderosas. E são pessoas de fácil comunicação. Não tem tempo ruim para baiano. Os caras constroem desde arranha-céus até ter relacionamento pessoal com as pessoas simples.
Tudo isso você descobre só sabendo a origem. Aí você pega um outro RG, o cara é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como que ele é? Ele é diferente. Ele já é estilo europeu. É o camarada que não gosta de abraçar, não gosta muito de festa, não gosta muito de tatu, não gosta não. Porque é o estilo. Então a origem mostra como você é. Você está aqui? Por exemplo, se você puxar a sua história de família, você vai descobrir como você é. Por que você é assim? Por causa da sua história de família. Olha, seus tataravós, avós, bisavós e avós e os seus pais, eles eram assim. Não gostava de festa, não gostava de estar muita gente. Então dificilmente você vai ser diferente, porque é a tua origem. Aí você vai querer entender por quê. Como você vai conseguir mudar alguma coisa presente se você não entende o passado? Ou seja, a tua história, teu DNA. Aí nós brigamos, aí eu estava falando para os casais aqui, né? Qual é o problema? O problema é que a gente começa a brigar porque a gente não entende o temperamento um do outro. Porque nós não entendemos de onde a gente vem. Qual é a nossa origem? Nosso DNA. E aí começamos, nós queremos, a mulher quer que o marido seja o cara que eu já mandei trocar essa lâmpada, você não trocou ainda, faz um mês que essa lâmpada está piscando, parece Natal. E aí o marido fala, eu vou trocar. Mas você vai trocar quando? Porque ela é dinâmica e ele é mais tranquilo, fleumático, o cara, eu vou arrumar. Aí quando ele levanta para ir arrumar, ele aperta o interruptor, a lâmpada acende e não fica piscando. O que ele faz? Ele não arruma, ele senta lá. Fala, não, tá boa a lâmpada. Na hora que a mulher aperta, o que acontece? Pisca. Quando você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou ler uns textos para a gente entender o que Deus está fazendo. Qual a origem do povo de Deus? Qual a origem do povo de Israel? E o que nós estamos fazendo aqui? Porque uma coisa é certa, irmão. Uma coisa é certa, olha para mim. Você estava no mundo, indo para o inferno. Mas aí a luz de Jesus chegou. Quando o Evangelho chegou, a Bíblia diz que Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como a nossa vida com Deus é algo que não se vai perder, é algo para sempre, você e eu precisamos entender as estações desta viagem. O que Deus vai fazer com cada parada, com cada estação. Amém? Está preparado? Então, Êxodo capítulo 1, a origem do povo de Deus. São esses os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Então, Deus vai salvar a tua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Amém? Até aqui um pouquinho. Então vamos entender o seguinte. Olha a origem. A gente conhece a história de Gênesis, viu todas as coisas acontecerem, sabe quem é Abraão, Isaac e Jacó, e agora eles vão ser preservados em vida. E quando eles estão aí para ser preservados em vida através de José, que você conhece também a história, eles têm quantas pessoas? 70 almas. Eles são o povo hebreu que vai virar o povo judeu. O que eles têm? Eles têm 70 pessoas. Uma comunidade que certamente não aguentaria a crise que eles viveram e seriam exterminados. Amém? Essa é a história. E aí José introduz eles dentro do Egito. E como José era o governador, fez todo um caminho de proteção para que Deus conservasse a descendência. Eles entraram aí com 70 almas. E quando eles vão sair do Egito, libertos por Moisés, nós vamos entender, eles já eram 600.000 pessoas. Glória a Deus. Chacoalha o teu irmão e fala assim, ó, em você há um DNA de prosperidade. Não, eu vou repetir de novo.
Fala bem alto, teu irmão, fala em você. Há um DNA de Deus. Fala assim, ó, e o DNA de Deus é de vitória e não de derrota. Fala bem alto pro teu irmão, fala assim, ó, você tem o DNA de Deus. Fala, e Deus nunca perde. Então olha que tremendo, porque eles estão dentro do Egito e a Bíblia diz, e aí dentro do Egito Deus começou a multiplicá-los. Eles começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a se multiplicar. O povo ficou muito forte, muito poderoso. A terra se encheu deles. Então essa noite, quero que você entenda, quando Deus te encontrou, quando você levantou a sua mão e disse sim para Jesus, a partir daquele dia, tua história começou a ser transformada. Então vamos pensar o seguinte, irmão, se você vem de um DNA, onde lá atrás, nas suas próximas gerações passadas, pai, avô, bisavô, tataravô, as gerações que a gente pode contar, essas gerações trouxeram um espírito de miséria na tua vida, quando você recebeu Jesus, Deus está fazendo uma transformação, e você e a sua descendência depois de você, não vai viver mais debaixo desse espírito. Não, me dá um glória a Deus mais forte aí. Isso é importante que a gente compreenda. E agora vem uma chave poderosa. A Bíblia diz, e morreu José, e morreu aquela geração. Mas o povo continuou crescendo. Amém? Morreu o líder, mas o povo continuou crescendo. E olha que tremendo aqui, ó. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, diga a palavra astúcia, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida. Diga, amargar a vida. Diga, amargura. Com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Purá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara ao rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas, as filhas, deixareis viver. Você está aqui? Presta bastante atenção, eu vou te falar, nós estamos conhecendo a ideia, estamos conhecendo a origem, de onde vêm as coisas, de onde vem o povo de Deus. E o povo de Deus começa vencendo. Fala assim para o seu irmão, você foi escolhido. Fala, você é povo escolhido. Irmãos, olha que tremendo, o povo hebreu é um povo escolhido. Desde que o mundo é mundo, é o povo que Deus começou. Então presta atenção, essa é a origem. Por isso, e hoje, até nos dias de hoje, todo mundo que se levanta em guerra contra Israel perde. Então, se você for fazer qualquer guerra contra um judeu, desiste, irmão, porque ele é escolhido. E nós somos o quê? Nós somos judeus espirituais. Fomos enxertados na videira.
Então, espiritualmente também somos judeus pela fé. Significa que Deus te escolheu. Você foi eleito por Deus, escolhido por Deus, um povo eleito e escolhido, e ninguém pode mudar a verdade de Deus na tua vida, ninguém pode impedir a verdade de Deus na tua vida, o DNA de Deus, a sua origem, não importa, você pode mudar tudo na sua vida, mas o seu destino, a sua origem, você não pode mudar. Você entendeu? Eu disse. Às vezes eu falo umas coisas assim tão fortes. Ah, eu não quero ser mais baiano. Não dá, meu filho. Você pode mudar tudo por fora, mas lá na hora que você falar, você vai falar um oxente e o pessoal vai falar, porque é seu DNA. Ó, você pode dizer assim, não vou servir a Deus, não quero mais, não quero. Tem dentro de você uma marca da promessa. Não quero mais, quero voltar para o mundo, eu quero ir lá usar droga de novo. Os próprios traficantes vão bater em você e falar, sai fora, você é crente. Vai trazer maldição para nossa maconha aqui? Você fala assim, eu vou sair, vou adulterar, vou bagunçar, não quero saber. Chega na boate lá, a mulher fala assim, mas você é crente, você é pastor, o que você está fazendo aqui? Ninguém vai sair com você aqui não, vaza. Quer trazer maldição para o nosso pecado? Por quê, amado? Porque tem uma marca. Onde você chega, tem uma marca. Você está entendendo? Esse povo tem uma marca, é o povo que Deus tirou do Egito. E aí começa uma coisa tremenda, eu quero que você compreenda isso. Eles estão no Egito, Deus levou eles para dentro do Egito e gerou uma nação dentro da outra nação. Ao ponto deles crescerem tanto, que eles já eram mais do que a própria nação egípcia. E aí Satanás, ele é muito bom no que ele faz. Olha o que ele faz o seguinte, olha, presta atenção, gente. Entrou outro rei, falou, presta atenção, nós temos um povo dentro do nosso povo que é maior que o nosso povo. E presta bastante atenção, esse povo, que é maior que o nosso povo, dentro do nosso povo, é mais rico e mais poderoso que o nosso próprio povo. Porque a Bíblia diz que os caras foram crescendo, se multiplicando, ficando rico, amado. Eles foram morar em Gósen, e Gósen era a entrada do Egito, tinha que passar pelo rio Nilo, então eles construíram portos, e foram ficando ricos, todo mundo que passava ali tinha que fazer negócio com os judeus. O outro rei que entra fala o seguinte, ó, presta atenção, porque esse rei é o papel do diabo. Como nós vamos parar esse povo? E aí a Bíblia diz, e eles começaram a trazer peso de carga. Fala assim, ó, eles aumentaram o trabalho deles. Eles falaram assim, vamos fazer eles trabalhar mais. E a Bíblia diz, e quanto mais carga, mais coisas eles faziam, mais os judeus ficavam mais ricos. O problema não é esse. O problema é você saber o seguinte, qual é a ideia do diabo? Porque quando Satanás começa a colocar mais carga, mais trabalho, e eles começam a prosperar mais, esse não é o problema. O problema é que a prisão ao trabalho faz a pessoa prosperar, mas não desfruta do que tem. Presta atenção, amado, no que o diabo estava fazendo. Olha, nós precisamos encher esse povo de afazeres, de compromisso, de trabalho. E cada vez piorava mais a opressão. Por que nós temos que fazer isso? Porque se esse povo começar a desfrutar, a ver a família, a viver a prosperidade deles e desfrutar da prosperidade deles, eles vão descobrir que eles têm uma força maior do que nós. Então nós precisamos fazer com que eles não desfrutem do que têm e tenham a mentalidade seguinte, não podemos perder o que tem, então vamos trabalhar. Olha para o seu irmão e fala assim, parece você. Alô? Talvez você esteja aí falando assim, rapaz, amanhã, 6 da manhã, tem que levantar, tomar café e trabalhar. Meu Deus, não posso parar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não posso trabalhar, não posso parar, porque se eu parar me atropelam, porque se isso, se aquilo. E aí você fala assim, puxa, mas e aí?
Você não está aproveitando nada. Mas você se tornou um escravo de uma opressão. Aí se amanhã eu chegar lá e me mandar embora, então eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho. E 24 horas. Irmão, depois que chegou o sistema 24 horas de trabalho no Brasil, mudou todas as famílias. Você fala assim, bom, eu vou no mercado agora à noite, 24 horas, não vai ter ninguém lá, pelo menos assim, mais tranquilo, está lotado. E todo mundo pensou igual você. Quem está aqui? Então, a questão não é trabalhar, a questão é você não desfrutar. Porque quando você desfruta, a tendência, quando você desfruta, é agradecer a Deus pelo que Ele te deu. Quando você não desfruta e vive só na pressão, a tendência é você murmurar contra Deus, porque você não está nem vendo o que Ele está te dando. Pode entender? Amém? Fala assim para o seu irmão, ó, mas essa noite, Deus vai mudar a tua história. Segundo ponto aí dentro da mensagem, diga assim, ó, mudando a história de vida. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém ou não? Chacoalha seu irmão bem forte, fala assim, Deus vai mudar a tua história hoje. Fala, Deus vai mudar a tua história hoje. Amém? Olha que tremendo, irmão, presta atenção para a gente compreender aqui. O que Deus fez? O povo entrou no Egito, amém ou não? Qual que é a mentalidade de Deus? Vou conservar minha descendência, mandou José na frente, com uma unção de governo. E aí José abre a porta, entra o pai e todos os irmãos, 70 pessoas. Vão viver num lugar de prosperidade, vão mudar de profissão, vão deixar de ser pastor de ovelha para serem negociantes, vão ser do comércio. E eles começam ali, comércio exterior, vamos dizer assim. E eles começam a fazer coisas, começam a ficar ricos. A Bíblia diz, e depois, passado esse tempo, morre José, a geração, entra um novo rei, e esse rei começa a trazer opressão. Depois disso, a Bíblia diz que eles ficaram até aparecer Moisés, quase que 400 anos vivendo como escravo. Fala para o teu irmão, 400 anos, onde ninguém descobria o potencial que tinha. Quanto tempo você vai levar mais para descobrir quem você é em Deus? Porque enquanto a gente não descobrir essa verdade, nós vamos viver como escravos. Aí você vai inverter. Satanás não tem problema de você vir na igreja. O problema de Satanás com você vindo à igreja é quando a sua mentalidade começa a mudar. Do contrário, você vai ser aquele crente que vai vir na igreja pedir a benção. Estou fazendo uma benção, dar uma ofertinha ali para agradar o pastor, receber uma benção ali, e esquece que você é que é o abençoado. Eu vou repetir, você já é o abençoado.
Agora olha que tremendo. A Bíblia diz, enquanto não surge Moisés, e presta atenção na história, porque Moisés é chamado aqui no deserto com 40 anos. Então pensa nesse tempo todo de escravidão, tantas pessoas dentro do Egito crescendo, e ninguém havia se levantado para dizer assim, peraí, por que nós estamos sendo escravos? Se nós somos muito mais poderosos do que a própria nação onde nós estamos. Se nós já somos uma nação dentro da nação. Uau! Mas aí, de repente você está no sono aí, né? Num sono profundo espiritual, não sabe nem quem é, não sabe sua origem, não sabe nada. Como estava o povo do Egito? Pensa, os caras milionários, amado, comendo cebola. Qual é o jantar? Cebola. O rei do Egito fala, vai comer nada não, cebola. Mas não dá para comer um bifão? Não, cebola. E ninguém se posicionava. Até que Deus encontrou Moisés. E deixa eu te falar uma característica de Moisés. Moisés, quando vai para o Egito, ele se recusa a ser chamado filho de Faraó. Não vou ser filho de Faraó, porque eu descobri a minha origem. Ah, você devia ter dado uma glória a Deus. Mesmo que o mundo te ofereça as maiores regalias do mundo, se você souber a sua origem, você vai ter coragem para dizer não. Se você não souber a sua origem, amado, o seu DNA, e se você não descobrir através do seu DNA qual é o seu destino, qualquer mercadoria que o diabo pôr na tua frente, você vai receitar. Você percebeu quanto aumentou o pecado no meio da igreja? A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos iriam esfriar. O pecado aumentou demais. Os pastores deixando mulher deixando pastor, porque não descobriram a sua origem. Espera aí, eu saí de Deus, tenho o DNA de Deus, e se eu sair de Deus, eu já saí do mundo e estou indo para um destino. Você está aqui? Você não é o derrotado, meu querido. Você é um problema para o inferno. Não, vou repetir, você é um problema para o inferno. Sua descendência é um problema para o inferno. Seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos. Quando Satanás olha para nós, ele não está focando só a gente não. Ele está olhando 4 gerações para frente. E ele já sabe que se nós estamos causando um problema agora nessa geração, pelo menos 4 vezes mais ele vai ter com a próxima geração. Então nós precisamos descobrir quem nós somos. Porque quando você descobre quem você é, você para de mendigar, amado, e começa a ter autoridade sobre aquilo que Deus pôs na tua vida. Você está aqui ou não? E aí Moisés tomou uma posição e foi contra, foi confrontar o povo egípcio, e aí matou um egípcio. Quando ele mata o egípcio, pensa na coragem, ele está confrontando o cara que estava tentando oprimir um hebreu, e aí então esse cara se levanta e vai lá e fala assim, não, nós somos muito mais fortes que você. Por que você está fazendo isso com o nosso povo? Uau! Enquanto você não se posicionar pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, pelos seus sonhos, amado, o diabo vai conseguir te oprimir. Mas a opressão dele é limitada. Até que ponto, pastor? Até a hora que você descobre quem você é. Eu vou repetir. Até a hora que você descobre quem você é. Agora olha que tremendo, irmão. Deus viu tudo isso, levou Moisés para o deserto, trabalha com ele e um dia vai encontrar Moisés. Deus vem e senta numa sarça. A sarça era uma bolona, assim, um arbusto. A gente esteve lá no Monte Sinai e a gente viu, né? Qual era o costume da época? Tudo pegava fogo, porque é mais de 40 graus no deserto. Então o solzão vinha, puf, o negócio é seco. Então era comum a sarça pegar fogo. Qual que era o mistério? É que a sarça que Deus estava sentado em cima, porque Deus é fogo, Deus sentou, pensa, aquela bola de fogo vem e senta na sarça. Moisés olhava e falava, a sarça está pegando fogo, daqui 2 horas está pegando fogo, daqui 4 horas está pegando fogo. Opa, o que está acontecendo? Esse fogo não apaga? A outra sarça lá já pegou fogo faz tempo, já acabou. Então eu quero saber que maravilha é essa. Fala assim para o seu irmão, Deus que te chamou é um Deus de maravilha.
Não, chacoalha teu irmão bem alto e fala, chacoalha forte, fala bem forte assim, ó. O seu Deus é um Deus de maravilhas. E aí Deus começa a falar com Moisés. Por que Deus escolhe Moisés, amado? Porque ele foi um homem corajoso de se levantar contra um sistema. E presta atenção, quando Deus vê coragem na tua vida, Ele vai saber o seguinte: posso fazer um desafio com essa pessoa. Deus não vai usar covardes, irmão. Deus vai usar gente que tem coragem. Gente que tem coragem de orar de madrugada. Gente que tem coragem de ir para o monte orar no frio. Gente que tem coragem de jejuar. Gente que tem coragem de ler a palavra. Gente que tem coragem de dizer quem é. Que não vai ficar escondido com medo de dizer que é crente, que não vai ficar escondido debaixo de um sistema de opressão, que não vai ficar com medo de dizer a verdade e ser mandado embora do emprego. Gente que tem DNA, gente que sabe a sua origem, gente que sabe quem é. Então, quando Deus encontra Moisés, ele sabe o seguinte: eu posso fazer um desafio com ele, e eu posso usá-lo para tirar o meu povo do Egito. Por que Deus está fazendo isso, amado? Porque o povo que estava no Egito não havia despertado nenhum líder depois de José. Nós estamos falando de uma multidão que já era maior que o próprio Egito, controlado pelo Egito, com poder. Gente que tinha finanças, gente próspera, gente que tinha um Deus poderoso, mas não tinha liderança. Depois que José morreu, acabou. Mas aí chegou Moisés. Sabe, Moisés, fala para o seu irmão, Moisés é um tipo de Cristo. Quando Cristo chegou na tua vida, mudou tua história. O diabo estava falando: eu vou matar, roubar e destruir, essa minha função. Eu estou nessa família há pelo menos 4 gerações. Miséria, separação de casamento, doença, destruindo. Mas aí chegou você e falou assim num culto chorando: eu quero receber Jesus. Quem já recebeu a Jesus um dia na vida? Amado, você falou assim: eu quero receber Jesus. Jesus entrou de sola no peito do diabo e falou: agora sai fora, que daqui para frente é a minha vez. E é isso, eu quero que você entenda. Eu li esses textos para te colocar dentro de uma situação para a gente ministrar bem rapidinho. Fala assim para o seu irmão, ó, terceiro ponto. Fala assim, ó: provando o caráter antes da promessa. Diga assim, ó: uma viagem a Mara. Então vamos pensar assim: o camarada levantou Moisés, Deus levantou Moisés, Moisés foi lá, e você conhece a história, sim ou não? Quem está aqui ainda? Ó, Moisés vai lá com sinais, tira o povo do Egito. A primeira cidade que eles vão chegar chama Mara. Depois eles passam o Mar Vermelho, nós estivemos lá. Quando você passa o Mar Vermelho, a primeira cidade onde vai ter a primeira parada para um café chama Mara. Só que Mara não é o final. O final é Canaã. Seu final não é onde você está. Seu final é o céu. E enquanto Jesus não volta para buscar, enquanto a gente também não vai, temos que seguir viagem. Chacoalha, entra do teu lado e fala: encardido de Cristo. Não desista. Fala assim: porque nessa viagem não tem caminho de volta. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Você está aqui, não?
Nesse terceiro ponto, que é o último, eu quero trabalhar algumas coisas importantes para que você compreenda. A primeira coisa, fala assim, ó, uma viagem a Mara. Uau. Eles chegaram numa cidade que chama Mara. A palavra Mara significa amargurada. Então, se você chama Mara, cada vez que a pessoa fala, oi Mara, está dizendo, oi amargurada. É o significado do nome, que vem de amargura. E amargura vem de traumas que a gente sofre na vida. Tudo bem? Então olha que tremendo. Essa cidade tem o nome de Mara. E aí também tem um espírito na cidade, que é o espírito que influencia. Então, para essa cidade se chama Mara, essa pessoa que deu origem à cidade sofreu uma forte amargura. E aí esse espírito que atua nela é o espírito que influencia a cidade. Você está aqui, não? Amém. Então, dependendo do espírito influenciar o ambiente, quem entra no ambiente é influenciado pelo espírito. Por isso que a primeira cidade é Mara. Ó, Deus falou, estou levando esses caras para Canaã, estou tirando eles do Egito e vou levar para Canaã. Eu preciso fazer algumas paradas no caminho. E a primeira parada é na cidade de Mara, porque Deus precisa tratar os nossos traumas e as nossas amarguras. Então essa noite você está estacionando o busão de Deus na cidade de Mara. Fala para o teu irmão, não tem jeito. Você vai ter que abrir teu coração para Deus, para que Ele possa te curar. Porque uma pessoa amargurada faz o que, irmão? Só reclama. Está cheio de amargura, você fala, você ganhou 10 mil, para que serve? Para que serve? Então, ó, você ganhou um carro novo, não, para quê? Eu não sei nem dirigir, eu quero essa porcaria. Está amargurado. Então, sabe aquele moço bonito, então ele está afim de namorar com você, e daí? E daí? Não quero mais também. Quem conhece gente amargurada? Quem conhece gente que tem mágoa? Pensa Deus, os caras estavam lá, ó. Lembra que nós lemos no início? O povo estava amargurado por causa das cargas que os egípcios colocaram sobre eles. Ó, presta atenção, o problema não era os egípcios, o problema eram eles, que não sabiam quem eles eram. Aí vem um mané qualquer e quer governar a sua vida, porque você não sabe quem você é. Nunca viu aquele texto bíblico? Em terra de cego, quem tem um olho é rei? Está na Bíblia. O que é? Não está? Mas devia estar, é bom o negócio. Vamos colocar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então tem um monte de gente trabalhando com os nossos talentos, amado, porque a gente não sabe quem nós somos. O mundo todo está fazendo isso. A Bíblia diz que eles ficaram amargurados contra Deus. José morreu, e agora? Aí o povo zoando a gente não tem nada. Não, vocês têm tudo, vocês têm poder, têm dinheiro, vocês têm tudo. Vocês são mais do que eles. Por isso que a palavra diz que nós temos mais poder do que Satanás. Eu vou repetir, você é alguém mais poderoso do que toda a fortaleza satânica. E o diabo sabe disso, então ele precisa fazer o quê? Uma manipulação, onde você não descubra quem você é. E aí você vai trabalhar, não vê os resultados, você não aproveita nada. Qual foi a última vez que você gastou uns 20 mil para fazer uma viagem? Com a sua família? Você foi lá para Disney, foi lá para Miami, foi lá para não sei aonde? Ah, pastor, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque meu Deus, não dá para fazer. Quem disse que você não pode? Você vai ficar num hotel, aí você tem um hotel Ibis e custa R$200. Você tem um hotel bonitão daqueles que tem de tudo, que está numa promoção, que também custa R$200. Só que você não sabe. Aí você fica no Ibis.
Aí teu amigo vai e fica lá no outro, bonitão. Não, o meu tem tudo lá. Mas quanto você está pagando por dia? R$200. E você no Ibis, está pagando R$200. Aí você vai falar o que para Deus? Eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho a vida inteira, esse cara nem vai na igreja, está lá no bonzão, e eu aqui no Ibis. Mas o problema não é do cara. O problema é de quem? Você não pesquisou, você não viu o seu poder. Isso. Irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. Porque cada vez que a gente não desfruta daquilo que nós estamos recebendo de Deus, a tendência é murmurar contra Deus. Porque a gente não está vendo a bênção. A gente faz isso quando a gente perde alguém que a gente ama. Você vai, puxar agora não dá mais para fazer um monte de coisa. Eu deveria ter feito. Agora acabou, meu filho. Agora projeta nos outros que ficaram. Você está aqui? Então, se quiser fazer alguma coisa para mim, faz agora. Eu estou vivo. Depois eu falo, poxa vida, eu podia fazer tanta coisa para esse pastor. Agora não posso, só lá no céu. Adivinha onde você chegar lá no céu, na porta? E aí, gente? Você vai falar, o sangue de Jesus tem poder. Isso aqui não é o céu não, meu Deus. Então, primeira coisa, fala assim para o seu irmão, Deus vai curar você. A segunda coisa, o espírito da cidade influenciando o povo. Quando eles chegaram na cidade de Mara, o espírito da cidade começou a influenciar eles. Qual era o espírito da cidade? Murmuração. O que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés. A primeira parada, eles já falaram para Moisés assim, e aí, que nós vamos beber? Estou com sede. Na primeira estação, Deus já viu que ele precisava tratar a vida deles. Amado, quando Deus te escolheu, Ele já sabia tudo o que precisa fazer na tua vida. Ele sabe o que Ele precisa fazer na minha vida e na sua vida. O que é importante para nós? Seguir as estações. Quando ele para aqui, a murmuração, o espírito começou a influenciar. E eles começaram a falar para Moisés, cadê a água? A gente precisa de água. Então para de murmurar. E começa a desfrutar de tudo que Deus já fez, desde que você aceitou Jesus. Comece a agradecer a Deus, comece a louvar a Deus, comece a desfrutar, a viver uma vida maravilhosa de alguém que foi salvo. Com alegria, amado, com prazer. Olha a sua cara e vê se você está com uma cara de quem tem prazer de estar na igreja. Puxa vida, é um prazer estar na igreja. Eu quero servir como diácono, eu quero servir na adoração, eu quero fazer alguma coisa, porque aí eu estava morto, mas eu revivi. Eu estava perdido, mas Deus me achou. Eu estou indo para Canaã. Mas a gente, amados, eu olho para vocês aqui assim, ó, eu fico pensando, meu Deus, será que está tão ruim assim? Por causa da nossa cara. Amém? Aproveita, desfruta das coisas que Deus tem te dado. Aí você vai reconhecer quem você é. Malaquias 3:13 fala assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Você está aqui, irmão? Amém. Olha que palavra, Deus falou assim, ó, as palavras de vocês têm sido para mim palavras agressivas. A gente chega para Deus e começa a murmurar. Murmuração significa descontentamento com o que Deus está fazendo. Ó, Deus já salvou você, já operou milagre na tua casa, já fez tanta coisa na tua vida e você está murmurando ainda. Por quê? Porque tem coisa que ainda não chegou na tua vida, porque está fora de estação. Aí, em vez da gente olhar de onde nós saímos e começar a glorificar a Deus, a gente fica pensando onde nós vamos chegar. Porque não aconteceu coisas ainda na minha vida. Esquece que Deus deu, não desfruta do que Deus deu e ainda reclama. E qual o problema da murmuração? Fala assim, ó, vai liberar um demônio. 1 Coríntios 10:10.
Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você está aqui? Amém. Olha, presta atenção, irmão. Se você for para o livro de Joel, você vai descobrir 4 demônios: migrador, cortador, voador e destruidor. São gafanhotos, a Bíblia diz. E eles vêm para destruir todas as nossas finanças. Olha que Paulo está falando: não murmureis, para que o destruidor não venha. Então, cada vez que você ficar reclamando, murmurando, esse demônio é liberado e vai roubar as tuas finanças, independente de você ser dizimista ou não. Porque você traz seu dízimo, mas aí quando você murmura, você está abrindo a porta para o destruidor. E, irmãos, presta atenção, olha para mim aqui, rapidinho, estou terminando. Por mais que Deus faça na tua vida e na minha vida, a gente sempre vai querer mais. Sim ou não? Você nunca vai estar satisfeito. Então está na hora de você aprender isso aqui. Tirar esse espírito de murmuração e começar por um espírito de gratidão. E falar: Senhor, obrigado, eu casei, obrigado por onde eu moro, obrigado pela cama que eu tenho, obrigado porque nesse frio tem cobertor sobrando lá para mim, obrigado porque não tem faltado comida, obrigado porque desde onde eu conheci o Senhor, minha vida mudou, foi transformada, obrigado porque eu estou alcançando objetivos em Deus, obrigado porque eu estou vivo. Porque se você continuar na murmuração, você vai abrir uma porta para o demônio destruidor. E o que faz essas pessoas, o que fizeram essas pessoas entrarem em murmuração? O espírito da cidade. Então presta atenção, amanhã você vai trabalhar, você está trabalhando. O espírito da tua empresa não tem que influenciar você. É você que tem que influenciar. Por quê, pastor? Porque você é mais forte. Tem uma unção na tua vida. Você tem um DNA de Deus. Quando você chega, os demônios têm que sair fora. Essa é a unção que está na tua vida, que está na minha vida. Então, cuidado com o ambiente onde você vive. Quando eles chegaram em Mara, o espírito da cidade começou a influenciar eles. Em vez de eles fazerem uma reunião em Mara e falar: gente, vocês viram o que Deus fez no Egito? Como Deus nos livrou do Egito? Irmãos, a bênção maior, você acabou de ver o mar vermelho ser aberto. Glória a Deus, aleluia. Os caras viram o mar vermelho, e é mar, não é riozinho. O marzão se abriu, eles passaram a seco. Então a ideia deles entrarem em Mara não era uma ideia de murmurar, é que eles entraram num lugar que tinha um espírito que influenciava. Então qual é o espírito que está influenciando no seu ambiente? Você vai sair daqui e vai chegar na sua casa. Qual espírito está lá influenciando? É de confusão, é de briga, é de confusão do inferno. Manda embora. Você está aqui? Não. E aí presta atenção. Terceiro ponto, fala assim, ó, curando o caráter e prosseguindo viagem. Fala bem alto no ouvido do seu irmão. Fala assim, ó, Deus vai te curar para você prosseguir a viagem. Você já viajou um doente? De repente comeu uma coisa no meio do caminho, dentro do busão, pensa, você passando mal. Dá para viajar? Não. Manda parar ali e ir para o hospital. Por isso que Deus vai curar teu caráter hoje. Vai curar teus traumas hoje. Para que você possa prosseguir até Canaã. Chacoalha teu irmão e fala assim, é a primeira cidade. Fala, tem chão ainda. Fala, e você não vai morrer antes de chegar ao destino. Aleluia. Êxodo capítulo 15, versículo 25. Presta atenção nisso. Então Moisés clamou ao Senhor. O povo estava reclamando, ele clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara.
Irmãos, olha que tremendo. Presta bastante atenção nisso. Os caras começam a reclamar para Moisés: não tem água, nós queremos beber, tal. Aí Moisés fala assim: eu tenho que falar com Deus, só tem uma saída, é Deus. Aí Moisés vai para Deus e fala assim: Senhor, estão reclamando aqui, precisa beber água, a coisa está feia para o meu lado. E Deus fala assim: olha lá, tá vendo aquela árvore? Pega a árvore e coloca dentro da água. Porque a fonte de água potável de Mara era amarga, não dava para beber. Isso significa o seguinte, amado: ninguém consegue engolir alguém amargurado. Por isso essa noite Deus precisa pôr uma árvore dentro de você. Sabe quem é a árvore? Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Quando você recebeu Jesus, sabe o que aconteceu com você? A árvore da vida entrou dentro da tua água. Irmãos, olha que tremendo. A ciência diz que o corpo humano é 70% água. O que Deus fez com você? Pegou Jesus, a árvore da vida, e colocou dentro das suas águas amargas, e você ficou um doce. O marido que batia não bate mais, xingava não xinga mais, aquele cara que brigava, aquele pessoal que rasgava a faca, olha a faca! Qualquer coisa brigava, qualquer coisa xingava, não sei o que. O que aconteceu com você? Não sei, Jesus entrou dentro de mim. Aí as minhas águas amargas foram transformadas em água doce. Irmão, você tem noção de como você mudou depois que Jesus entrou na sua vida? Quem está aqui? Amém. Pastor, que árvore é essa? Essa é a árvore da vida. É Jesus introduzido dentro de você. Por isso Jesus falou: se você beber da água que eu vou dar, a água dentro de você vai se tornar um rio, uma fonte de água viva. Então, na estação de Mara, na cidade de Mara, Deus está tratando nossos traumas, nos curando. E quando nós recebemos essa cura, aí vamos para uma outra cidade. Fala para o seu irmãozinho assim: esse mês Deus vai te tratar de domingo a domingo, para que você chegue ao destino. Olha, presta atenção: só sai de Mara quem for tratado. Último ponto, fala assim: a árvore da vida vai transformar você. Quarto ponto, dentro desse terceiro e último: experimentando, diga assim, experimentando a transformação de vida e mudando de nível. Olha, Deus falou: se vocês ficarem atentos, na primeira cidade Deus falou: se vocês ficarem atentos aos meus mandamentos, ouvir a minha voz, você vai ter discernimento para ouvir e discernimento para entender a minha palavra. Se vocês tiverem isso e guardarem os meus mandamentos e ouvirem a minha voz, nenhuma praga do Egito vai chegar até você. Eu estou livrando vocês definitivamente do Egito. Sabe o que Deus está falando? Essa noite, irmão, Deus está quebrando toda a maldição hereditária. Tudo que vem da sua descendência de maldição para destruir tua vida, teus sonhos, teus projetos, hoje Deus vai curar, vai cortar de vez da tua vida. Mas você precisa da árvore. A árvore é Jesus. Amém? Agora, olha que tremenda essa mudança de nível. Êxodo capítulo 15, 27. O texto diz assim, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Você está aqui? Olha o que Deus fez. O problema de vocês é água, né? Então tá bom, vocês receberam a árvore da vida, eu transformei vocês, eu curei vocês, e eu quero pedir uma coisa para você: guarda os mandamentos, eu estou tentando, guarda os estatutos, eu estou dando para vocês. Porque se aqui em Mara vocês entenderem o que eu estou fazendo, então eu vou levar vocês agora para um outro nível. Fala assim, Elim. Eles foram para uma outra cidade. Chegou lá, a primeira coisa que eles encontraram: 12 fontes de água potável. Fala assim, 12. Fala, representa governo apostólico de Jesus. Fala, água representa a palavra de Deus. Amado, 12 fontes de água potável.
Pensa nesse povo. E também 70 palmeiras. 70 tem a ver com o número de maturidade. E palmeiras tem a ver com longevidade, durabilidade de vida. A palmeiras tem aí 500 anos. Você está entendendo? Eu estou falando, irmão. Pastor, você está dizendo que se você deixar Deus curar seus traumas hoje, amanhã Ele vai te introduzir na abundância de água que você precisa e vai te dar sustentabilidade, durabilidade e vida. Você está aqui? E sabe o que você vai querer fazer? Acampar aí. Fica de pé no seu lugar. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Então, não perca seu tempo. Porque Deus está levantando uma igreja que vai morar no céu. E eu estava falando, a minha esposa, a gente está prestando atenção como profetas que somos sobre os acontecimentos do mundo. E chegamos à conclusão que Jesus está voltando. Ela acha que Jesus vai voltar muito rápido, a gente está falando disso. Eu falei, não, acho que ainda vai demorar aí uns 40, 60 anos. Eu falei, imagina. Vai ser mais rápido. Aí eu falei assim, mas acontece que se Jesus voltar agora, muita gente vai para o inferno. E aí ela falou uma coisa interessante e depois eu fiquei pensando. Ela falou assim, mas Deus já deu as oportunidades que Ele tinha que dar. E depois isso ficou na minha cabeça. E eu quero que você entenda o seguinte. Não é porque você não mudou ainda que Deus vai mudar os valores dele. Eu vou repetir. Não é porque você ainda não mudou que Deus vai deixar de fazer o que Ele falou que Ele tem que fazer. Então, se você está na igreja, amado, olhando no espelhinho, arrumando cabelinho, passando batonzinho, você vai para o quinto dos inferninhos. E você não está prestando atenção. Se você está vivendo uma vida na igreja e outra fora da igreja, Jesus vai voltar e você vai ficar. Então, o que Deus está nos ensinando nesta noite, apóstolo? Que nós precisamos compreender que nós saímos do mundo e estamos indo para o céu. Então, tudo que ainda for do mundo na nossa vida, nós vamos ter que tirar as bagagens. Por isso nós vamos parar. Não é uma viagem direta, nós vamos parar. Alguns já tiveram a viagem direta. O cara da cruz lá, o ladrão da cruz, morreu no mesmo dia. Mas você está aqui, você está vivo ainda. Eu espero que você viva ainda uns 500 anos. Que Jesus volte e a gente não precisa ir para a sepultura. Já pensou? Legal? Ninguém jogar terra em você? Tranquilo. Se jogar também, tanto faz, você não vai estar lá. Mas eu quero levar você a pensar o seguinte. Deus começou uma história com você. Vou repetir. Deus começou uma história com você. E essa história vai mudar o DNA da tua família. Então tudo de você para trás era negativo, Deus vai sarar. E de você para frente, Deus vai trazer coisas tremendas. Você entende o que eu estou falando? Então eu queria pedir para você ter um tempo com Deus. Feche os seus olhos por um momento. E qual oração nós vamos fazer? Peça para Deus curar os seus traumas. Talvez coisas aconteceram na sua vida que você nem entende. Porque Deus permitiu. Pastor, não entendo porque Deus permitiu isso, ou aquilo outro. Se preocupa não, Deus está conduzindo você na viagem. Comece a falar com Deus, pede perdão, enquanto adoramos ao Senhor. E nesse encontro, o mundo verá